Olá, esse é o segundo vídeo. Se você está assistindo, muito obrigado por ter visto o primeiro e o segundo. E obrigado pelos comentários. Só 2 pessoas comentaram, quem foram? Meus amigos. Não consegui nenhuma visualização nova de outra pessoa, de outro lugar. Essas últimas 2 semanas eu não fiz nenhum vídeo por causa que eu fui fazer o Enem. Daí ficaria muito corrido. Daí outra semana antes da semana do Enem, eu acho que não fiz o vídeo por não ter tido um momento certo, algo. Acho que esqueci, na verdade. Na, uma semana antes do Enem. Daí eu tive o primeiro dia 3, domingo, fiz o Enem. Daí a semana inteira não gravei vídeo. Daí chegou o segundo dia 10. Daí passou essa semana ainda depois do Enem, que eu tô gravando o segundo vídeo, o segundo episódio da exposição social. Eu não sei mais o que falar. Meu Deus do céu. Eu não. Vou recortar essa parte aqui, tirar essas partes que eu fiquei falando nada com nada. Eu vou deixar essa parte aqui que eu falei, expliquei o que aconteceu. E eu vou falar agora que eu, segundo e terça, eu fiz o Provão Paulista. Pensa uma prova fácil, só as ciências da natureza que tava ferrado. Não consegui, acho que vou pontuar muito pouco, acho, mas comparado ao ano passado, acho que foi um pouquinho melhor, um ponto melhor. E eu corrigi o Enem desse ano, deu 6 pontos, não, seis questões que eu acertei a mais do que o ano passado. O ano passado, eu acho que foi 51 na prova azul, do primeiro dia, de Humanas e Linguagens, e agora foi 57. 57 acertos. Eu não estudei praticamente nada pro Enem, só conteúdo de escola, só isso. A redação foi a única coisa que eu pratiquei este ano, por causa que eu fiz concurso da Caixa no começo do ano, daí ficou. Daí eu estudei mais redação, porque conteúdo eu não consegui estudar, não sei o que eu tinha naquela época. Eu achava muito chato, algo do tipo, daí eu não consegui estudar. Eu não tinha espírito de concurseiro, que até hoje não tenho. Eu tenho que conseguir esse espírito de concurseiro. Daí eu fiz a prova da Caixa, daí passou mais um tempo. No dia da prova, eu passei mal, daí foi tipo um reset no meu corpo, modificou totalmente meu corpo. Agora tem coisas que eu não consigo comer, eu passo mal, principalmente industrializado. Se eu comer, eu passo mal. Praticamente agora só tô comendo alimentos naturais e só isso. Processado, se eu comer muito, vai deixar o malzão. Nessa semana eu comprei um Pringles na escola de churrasco, fez eu passar mal pra caramba. Eu fiquei com ódio horrível dele, daquele Pringles lá. Amassei tudo lá, acabei com a lata. Daí eu levei pra escola, mostrei pro Gomes, o Gomes deu risada da minha cara. Iban Gomes. Daí eu. Mas perdi toda a linha de raciocínio. Eu vou falando um monte de coisa. Daí o que eu tava falando antes, não lembro mais o que eu disse. Eu acho que tá falando da prova paulista. Ah, tá falando lá do concurso da Caixa. Porque eu não consegui estudar este ano. Daí eu fiz o concurso da Caixa. Depois fui indicado a fazer o concurso do TJ São Paulo. Nem fui fazer, nem estudei. Na verdade, eu estudei um pouquinho a lei. Só lembro da lei 311A, que fala sobre falsificar certames públicos. O Enem é um certame público. Se você falsificar, você está cometendo crime. Já pensou? Você ir lá no Enem, levar o chip do Elon Musk, está falsificando já o Enem. Daí você não pode fazer o Enem. Senão você vai ser preso com o negócio. Você nem precisa fazer o Enem, porque já tem um Neuralink. Você tem todo o conhecimento do mundo. Eu acredito que vai ser isso. Vai ser isso o objetivo principal do Neuralink. Deixar você com todo o conhecimento do mundo. Você não precisar fazer mais prova. Ser um humano 100% inteligente. Não precisar de nenhuma experiência a mais. É simplesmente isso. Se o Neuralink funcionar desse jeito, vai ser pronto. Você vai ser um ser super-humano, tá acima de muitas outras pessoas apenas com seu dinheiro. Já pensou? Que desigualdade ia fazer? Eu quero comprar, mas duvido que vai conseguir.
Então, o primeiro dia do Enem, eu fiz 57 acertos nas 90 questões. 57 acertos, somando tudo. No ano passado, 2023, foi 51. Foi 6 acertos a mais. E de ciência, natureza e matemática, ano passado foi 23 acertos. E este ano foi 29 acertos. 6 pontos a mais, 6 questões a mais, quero dizer, de acertos. Então, eu não estudei nada, consegui pelo menos 6 pontos a mais esse ano. Ano que vem, se eu quiser fazer o Enem de novo, se eu for utilizar o Enem, eu vou ter que pegar mais pesado nisso. Mas nesse fim de ano eu acredito que eu vou fazer o concurso do Banco do Brasil se sair o edital. Se caso sair o edital, eu vou fazer o concurso. Daí eu vou estudar, vamos ver se eu consigo passar no concurso, mas duvido muito. Porque com esse concurso da CES Gran Rio sempre cai alguma coisa específica que a gente não estudou. Sempre é isso. Minha voz afina mesmo é um problema horrível. Daí a redação do Enem foi tranquila, eu consegui montar bem o texto, não sei se o que eu escrevi foi a ver com o tema, porque eu tô com uma pulga atrás da orelha, que eu acho que eu saí um pouco do tema, porque o tema era como, deixa eu lembrar, o desafio da valorização dos povos africanos no Brasil. E eu comecei a falar da cultura, da religião africana, e eu acho que talvez eu tenha saído um pouco do tema, porque eu utilizei a religião africana, que é muito, como posso dizer, não sei se a palavra melhor é endemonizada, é considerado o demônio. A Igreja Católica por muito tempo considerou as religiões africanas como do demônio. Muita gente tem medo hoje das religiões africanas por causa dessa falácia que a Igreja Católica fez contra os africanos e a cultura deles. Eles tiveram que se assimilar à Igreja Católica para eles poder se enturmar entre nós brasileiros. Daí causou a perda da cultura, hoje em dia não é valorizada, sendo que ela que construiu praticamente o nosso país, pelos escravos. Ela que construiu nosso país, nossa economia. Lá atrás, se não fosse escravos, a gente demoraria muito mais para subir de patamar. Eu acredito, né? Não sei se como ia ter mão de obra tanto assim. Nós temos que agradecer os africanos. A gente está em dívida até hoje com os africanos. Por isso que existem cotas raciais nas universidades. Então, falar e do Provão Paulista foi tranquilo, ciência natureza. O da hora que não caiu nada, nenhuma questão do CMSP. Eu achei impressionante como não caiu nenhuma questão do CMSP. Caiu questões que nós nunca viu na vida. Parece que caiu uma questão só da apostila do Aprender Sempre que o governo manda para a maioria das escolas. E fora essa questão, nenhuma outra questão eu já tinha visto na escola, nem no material digital, aqueles slides lá. Nenhuma outra questão que caiu lá, eu vi em algum material que o governo disponibilizou pra gente. Só apenas uma questão que caiu na apostila que eu acredito que o governo não cobra apostila. Só a plataforma e conteúdo de slide na TV. Pra passar pra gente que é da Estadual de São Paulo. Desculpa. E por enquanto estou sem assunto, vou pedir para vocês estar até agora, comentar como eu falei, dar dica para eu poder falar melhor, se eu tenho que falar devagar, falar um pouquinho mais tranquilo, fazer algum exercício para a minha língua, para eu conseguir falar melhor, parar de travar, parar de puxar o R, vocês entenderem melhor, não ter essa voz de fumante, não sei, tem gente que fala que eu falo igual um fumante. E vocês comentam aí. Quem quiser se inscrever, se inscreva para ajudar eu ter conteúdo para falar. Ajudar eu nos próximos vídeos comentar o que eu posso falar, o que eu posso dizer. Para eu ter alguma coisa para eu ter algo o que opinar. Hoje eu tive o que opinar, a próxima vez eu duvido que eu tenha alguma coisa para ter opinião. Porque agora eu fiz o Enem, eu tenho alguma coisa para eu improvisar, para falar, para eu falar para vocês terem uma ideia de como eu falo, como o teste social está sendo. Mas eu acredito que esse teste social deve se chamar teste
de exposição na internet, porque o teste de exposição social é muito diferente, porque você vai se expor com uma pessoa real na sua frente. Essa pessoa real pode mostrar repulsa, qualquer coisa, gostar de você, gostar do que está falando. Você vê a cara dela, você vê o julgamento dela. Então, esse teste aqui vai ser muito mais limitado, eu acredito, porque o YouTube não recomenda meu vídeo, aparentemente. As 23 visualizações foi o que eu postei no grupo de escola, dos meus amigos, que eu sou representante, e eles viram meu vídeo. Só 2 amigos comentaram, eu não tive nenhum outro comentário de uma pessoa desconhecida, que isso que eu queria ter, que alguém comentasse o meu vídeo, para eu ter ideia como outras pessoas fora daqui de Nazaré Paulista, fora do bairro Cuiabá, estou mostrando o endereço, iriam avaliar como eu falo. Porque meus amigos sempre estão vivendo comigo, convivem sempre comigo lá na sala, e eles acostumaram com o meu linguajar, com o meu sotaque, com o meu jeito de falar, de se expressar. O meu jeito de falar rápido, eles prestam atenção como eu vou falar. Já para outras pessoas que não me conhecem, pode ser muito dificultoso de me entenderem. Um aluno novo que chegou na minha escola depois das férias de junho, ele tinha muita dificuldade de me entender. E depois disso, comecei a tentar melhorar minha oratória para ele conseguir entender. Ele começou a me entender agora, de vez em quando de vez em quando ele pergunta não, ele fala para eu falar de novo, porque muitas vezes ele não entende. Eu tô falando muito rápido, eu tô começando a ficar com dificuldade de falar novamente, começando a travar a língua. Outra coisa que eu tenho que comentar também, que eu tô lendo Machado de Assis, ou Quincas Borda não, é o Memórias Póstumas de Brás Cuba. Depois do capítulo 30 não, capítulo 25, comecei a ler um pouquinho melhor, porque eu conhecia o tipo de linguagem dele, ficou um pouquinho mais fácil de ler. Então, para quem for ler o Machado de Assis não, Memória Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, você tem que ir lendo assim, manter a constância, por pelo menos ler 15 minutos por dia. Daí os próximos dias você vai começando a acostumar com a linguagem que ele utiliza no livro. Daí você vai conseguir ler bem melhor o livro, entender bem melhor, ler com calma. Ler com calma não, ler com mais atenção e mais entendimento do que antes que começava a ler, você achava muito difícil a linguagem dele. A linguagem dele é muito complicada, é muito, não sei se como posso dizer, aquela linguagem que só familiares utilizavam, não é uma linguagem popular, assim, igual uma gíria, por exemplo, falar mano por um cara, o cara vai entender que ele tá te chamando de parceiro, alguém legal, tá te chamando a atenção, por exemplo, não sabe seu nome, chama você de mano, é algo de cumprimentar você. Já as linguagens utilizadas no livro, você não utiliza, você é uma linguagem só no âmbito familiar que ele tinha lá. Então, se você for ler, você não vai entender. Você tem que pesquisar o significado das palavras, ou ver o significado no texto, porque tem uma palavra e tem um texto assim, que explica mais ou menos o que quer dizer aquela palavra. Daí você começa a entender melhor o que o Machado de Assis está escrevendo lá, com a linguagem dele bem incomum. Então, eu acho que eu fiquei... Não tem mais nada para falar. Eu acho que esse vídeo vai sair bem mais ruim do que o outro, no quesito da minha oratória, porque eu tô falando muito mais rápido. Tô com algum negócio aqui, porque eu falei muito pouco esses dias atrás, tá algum negócio me impossibilitando de falar um pouquinho mais claro, que eu entenda, que não fique um zumbido no meu ouvido. Quando eu tô falando, tá com um zumbido no meu ouvido. Fica uma vibração extrema aqui, não sei o que acontece. Daí eu tô falando para, pá. Em vez de para, tô falando pá.
mostrando que já deu uma limitada, cortou no meio as palavras, e já tá ficando ruim de vocês entenderem. Eu peço que vocês, se vocês perceberem isso, ou se vocês já estão acostumados com essa limitação que muita gente tem. Muita gente tem essa limitação de... limitação não, esse costume de cortar as palavras no meio. Principalmente as palavras pequenas, que são conectivos, para, porque, essas coisas. Daí a gente vai acostumado, não vai achar diferença. Mas quem tiver desacostumado, uma pessoa mais culta, alguém que fala 100%, uma pessoa que fala fala claramente, como um professor, algo do tipo, vai perceber esses erros que eu estou fazendo. Caso algum professor veja, peço por favor que comente. Vou colocar nos comentários essas coisas aqui, para quem for ver os comentários, ver a descrição, para já comentar diretamente, para eu poder ver se a pessoa não quiser ver o vídeo inteiro, porque já tem 16 minutos de vídeo, primeiro vídeo meu falando assim de 16 minutos, e se a pessoa não quiser ver tudo, é ver um pedacinho só, umas partes, e ela pode comentar. Então eu quero dizer obrigado pela atenção. Não precisa assistir o vídeo inteiro, eu só peço que opine, fala algumas coisas para melhorar, fala algumas coisas para eu poder comentar próximas vezes. E semana que vem tem vídeo de novo. Essa semana, outra semana eu acredito que vai ter tempo, porque vai ter o feriado da consciência negra, com certeza vou ter tempo, ou outro dia. Vou explicar o que eu tô acontecendo comigo. Eu tô com travamento de falar. Tá começando a dificultar. Eu falei por 17 minutos. Já não tô conseguindo falar mais nada. Tá começando a dar vícios de linguagem, que isso que me atrapalha muito. Não sei como eu posso modificar isto. Porque eu tenho uma pressa enorme de falar alguns dias, outros dias sou mais de boa. Mas hoje estou com uma pressa enorme de falar, não consigo falar um pouquinho mais devagar, para vocês entenderem melhor, com variação de voz, essas coisas. Mas eu vou acabar o vídeo, senão vai dar 20 minutos, ninguém vai querer assistir, vai ser um vídeo longo, muito longo. Eu agradeço quem está aqui até agora vendo o vídeo, de novo agradecendo, muito obrigado. E até a próxima, até outro vídeo. E valeu. E digam o ódio, a dificuldade de falar, a timidez, a procrastinação, ao Pringles, aquele negócio industrializado, aos crack digital, que vocês conhecem bem o que é, quem é dessa comunidade aí, acho que não vou falar não, vergonha pura de falar isso, mas eu tô orgulhoso, tá conseguindo avançar bem nesse quesito aí de lutando contra esses vícios de crack digital. Estou muito feliz, muito orgulhoso. E declare ódio principalmente a seu vício de linguagem e sua pressa de falar. Próximo vídeo vou tentar falar um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais claro, igual o meu professor Alcebiades. O cara fala muito bem. Até a próxima e muito obrigado. Tchau.